de Jesus, muito obrigado por mais uma noite. Pela tua palavra está alcançando o mundo através dessa programação. E que vidas venham ser transformadas pela mesma. Porque a tua palavra, Senhor, ela fala conosco, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula. E somente a tua palavra ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração do homem. Revela-te a nós, Senhor, pelo poder da tua palavra. Transforma o nosso cativeiro pelo poder da tua palavra. Fala conosco esta noite de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Queridos, na live de ontem, eu recebi mensagens de pastores. Só quero dar uma palavra sobre a live de ontem. Em nenhum momento eu mandei você desrespeitar e desonrar seu pastor. Eu falei, eu congrego numa igreja, eu tenho pastor, eu sou fiel a Deus, né? Nos meus dízimos e ofertas congregando. O que eu quis explicar através da live de ontem é que o reino de Deus não está dentro de quatro paredes, o reino de Deus está dentro de mim. Eu me reúno dentro de quatro paredes, me alimento, sou mentoreado, mas eu posso orar por enfermos, curar. E talvez a palavra deu a entender que eu apoiei, né, o que chamam por aí de desengrejados. Mas o que eu disse ontem é que o reino de Deus ele é invisível e ele está em nós e ele não tem aspecto e aparência humana, né? Então, querido, eu só quero reiterar aqui, e até falei na live, onde acho que eu falei umas 3 vezes, eu faço parte de uma igreja, tenho um pastor, e faz bem participar de uma comunidade, de uma igreja. Mas, quando eu não estou engessado num sistema, quando eu sei a minha posição no reino como embaixador e ministro do reino de Deus. Então Deus, Ele quer nos usar e não quer que os homens nos usem. É isso que eu quis explicar. Então algumas pessoas já pegam, talvez não ouvem a mensagem inteira e acham, não, vou sair do sistema religioso. E eu tenho pregado sobre isso daqui. Quem sai do sistema religioso e fica falando mal do sistema religioso é um covarde. Se Deus te deu visão, deixa Deus te usar dentro da igreja que você está. Você vai ser perseguido, caluniado, vão te odiar, porque é isso que quem tem verdade acontece. Mas Deus quer te usar como uma estrutura de caminho para a eternidade. Então quem sai do sistema religioso, porque diz, eu vou sair da igreja porque tem maçom. Eu vou sair da igreja porque todo mundo está em pecado. Você é melhor que os outros, você não tem pecado. Então entenda, Deus quer nos usar aonde nós estamos com uma visão de reino. Então a minha intenção através da palavra, através de tudo que você está recebendo, é que o reino de Deus, ele venha se manifestar na terra através da tua vida. E que você não venha ficar mendigando bênção. Porque quem está em Cristo, a Bíblia diz, já é mais do que vencedor. Que você não fique correndo atrás de culto de revelação para ser revelado, porque você já sabe que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então eu deixo essa palavra, porque eu não estou alimentando rebelião. Porque um crente que tem visão de reino não dá problema para pastor nem para a igreja. Um crente que tem visão de reino e acredita no poder da palavra e no arrebatamento na vinda de Cristo, ele dá problema para o inferno. Então se a pessoa está endemoniada, está na carne, ela não vai te suportar. Mas quem é de Deus vai entender o poder e a autoridade do reino sobre a minha e a tua vida. Quem é de Deus vai ver Deus na nossa existência. Então quem sai do sistema religioso é covarde. Deus quer nos usar é lá dentro. Deus quer que você seja a luz. Se tem trevas no meio do sistema religioso,
Nós temos que ser luz no meio das trevas. Se estão em pecado no meio do sistema religioso, se estão no meio da maçonaria, no meio religioso, nós temos que denunciar e usar a autoridade que Deus nos deu. Nós temos que ser luz no meio das trevas. E eu quero voltar a dizer, você e eu não somos melhor do que quem está lá. O mesmo céu que nós temos, pela graça, eles têm também. Eu sempre gosto de falar sobre Manassés. Manassés passou os filhos pelo fogo, foi atrás de adivinho, levantou altares para os deuses dentro da casa de Deus. Manassés foi preso, lá na prisão ele se arrependeu. Deus perdoou e devolveu o trono para Manassés. Meu irmão, se houve perdão para Manassés, a misericórdia de Deus é sobre todos. Você não é melhor do que ninguém. Se você vê teu irmão pecar, vá até ele. Se ele não se converter do pecado, leva uma testemunha. Se ele não ouvir a testemunha, leva ele até o sacerdote. Mas, não condene ele. Dê direção a ele para a eternidade. Então, quando eu bato forte aqui contra o sistema religioso, é para mexer mesmo. E pelo que eu entendi, a mensagem de ontem mexeu com muita estrutura. E eu não vou retirar o vídeo do ar, porque eu quero que você tenha visão de reino. Amém? Vamos à palavra 1 Pedro 4,7. Eu quero trazer uma revelação para você aqui agora, antes de nós entrarmos nas notícias. É tanta notícia, é tanta coisa acontecendo. Então vamos lá, 1 Pedro 4,7, o apóstolo Pedro disse, já está perto o fim de todas as coisas. Querido, eu quero que você ainda... Por quê? Porque os pastores por aí estão dizendo que eu sou sensacionalista. Estão dizendo por aí que tudo que eu prego é ilusão e teoria da conspiração. Agora eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda. Em 1 João capítulo 2, o apóstolo João disse no verso 18, filhinhos, já é a última hora. Então veja bem, só vou pegar esses dois textos. Não, vou pegar Paulo também. Olha lá, 1 João 2,18, o apóstolo Paulo diz assim, filhinho, já é a última hora. 1 Pedro 4,7, o apóstolo Pedro disse, já está perto o fim de todas as coisas. 1 Tessalonicenses, veja bem, eu já falei sobre Pedro, 1 Pedro, João, 1 João, e agora 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Olha o que o apóstolo Paulo disse, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares. Então veja bem, o apóstolo Paulo, ele disse, depois nós os vivos, é isso que eu quero que você entenda, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares. Você sabe o que é isso? Pedro pregou sobre o fim dos tempos, João pregou sobre o fim dos tempos, e o apóstolo Paulo falou que seria arrebatado. Ele diz, depois nós os vivos. Eles eram sensacionalistas? É essa pergunta que eu quero fazer para você agora. Pedro, João e Paulo eram sensacionalistas porque acreditavam no fim dos tempos, que já era a última hora, que já está próximo o fim de todas as coisas, que Jesus vai ressuscitar os mortos e depois nós seremos arrebatados. Eu pergunto, eles eram sensacionalistas? Segunda coisa que eu quero perguntar aqui, é só você ter um pouco de hermenêutica e exegese. Eles pregaram para a igreja dos nossos dias ou eles pregaram para a igreja do seu tempo? Querido, eles não pregaram para nós, eles pregaram e escreveram as cartas para os crentes dos dias que eles viveram. Terceira coisa que eu quero que você entenda, se eles eram sensacionalistas. Quando Pedro escreveu a primeira e segunda carta, quando João escreveu a primeira carta, quando o apóstolo Paulo escreveu 1 Tessalonicenses, eles sabiam que o que eles estavam ensinando iria se tornar a Bíblia. O cânon sagrado foi feito anos depois, na Septuaginta.
Só se tornou inspirado anos depois. Eles jamais imaginaram, quando eles estavam pregando que já é a última hora, que já está próximo o fim de todas as coisas, que Jesus vai ressuscitar os mortos e depois os vivos serão arrebatados. Eles estavam pregando para a sua geração. Eles jamais imaginavam que quando pregavam o que eles estavam pregando estaria se tornar a Bíblia. E aí, meu irmão, os pastores, pregadores, estão dizendo que o pastor Carlos é sensacionalista. Se Pedro pregava que já estava próximo o fim de todas as coisas, que se João pregava, filhinho, já é a última hora, se Paulo pregava, olha, os que morreram em Cristo vão ressuscitar, e depois nós, os vivos, vamos ser arrebatados. Paulo disse, depois nós. Paulo acreditava que Jesus poderia voltar naqueles dias. Aí veja bem, Pedro, Paulo e João pregaram sobre a vinda de Cristo para a sua geração. E eu pergunto, eles jamais imaginaram que nós estaríamos pregando aqui hoje o que eles ensinaram e pregaram. Porque eles acreditaram na vinda de Cristo. E agora esta geração de pastor, pregador e cantor está dizendo sobre aqueles que estão dizendo que a pandemia é o apocalipse, que a pandemia é o globalismo. Sabe o que eles estão dizendo? Que isso é ilusão, é teoria da conspiração. Sabe por quê? Porque já morreram nos seus deleites e pecados e não querem acreditar no poder dessa palavra. Queridos, em nome de Jesus, se Pedro pregou que já está próximo o fim de todas as coisas, se João disse, filhinho, já é a última hora, se Paulo disse que os que morreram em Cristo vão ressuscitar e depois nós seremos arrebatados para a igreja da sua geração, quanto mais nós, os pastores e pregadores, que estamos vendo o cumprimento profético diante dos nossos olhos. Querido, em nome de Jesus, é tempo de pregar sobre a vinda de Cristo. É tempo, se Pedro pregou que o fim já está, todas as coisas estavam próximas. Se Pedro disse, João disse, filhinho, já é a última hora. Se o apóstolo Paulo disse que ele seria arrebatado porque acreditava na vinda, quanto mais nós, nós estamos vendo nitidamente a profecia se cumprir e só não está enxergando quem está no sono do pecado. Então é só você entender, querido, que quando Pedro pregou, já está próximo o fim de todas as coisas. Quando João pregou, filhinho, já é a última hora. Quando Paulo prega sobre o arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, porque o arrebatamento está na Bíblia. Se eles pregaram, eles não sabiam que o que eles estavam pregando se tornaria a Bíblia. A palavra inspirada. Você sabe o que é isso? Que se eles pregaram há quase 2000 anos atrás, imaginem nós. E agora essa geração de pregadores, pastores, querem ficar aqui quando o anticristo governar, porque eles não querem que o rebanho vá para o céu. Eles não querem que essa geração abra visão. Em nome de Jesus, se eles aguardaram o fim para os seus dias, o arrebatamento para os seus dias, essa geração tem que pregar a verdade. Esta geração tem que pregar que é o apocalipse mesmo. E querido, é tempo de tocar buzina. É tempo de anunciar o reino de Deus enquanto é dia. Oh, glória ao nome de Jesus. É uma vergonha um pastor dizer que o que está acontecendo não é a vinda de Cristo.
É uma vergonha um crente que vive dentro de uma igreja olhar para o sistema vindo ameaçando e dominando tudo e dizer não é o Apocalipse. É uma vergonha. É uma vergonha eu ouvir um crente dizer tudo vai melhorar. Se economistas, o G20, se os ministros da Fazenda, ministros de saúde estão dizendo que o caos já está instaurado, a recessão já se instaurou e o povo não quer acreditar que é a Bíblia, que é o globalismo, que é o sistema que está vindo para o anticristo se manifestar. Ó Deus, tem misericórdia de nós. E eu volto a perguntar, cadê o avivamento, meu irmão? Isso só prova o que o apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo 4:1. Sabe, porém, isso que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. É isso, é a última hora, não tem avivamento nenhum. Aí eu recebi um áudio de uma irmã profetizando que o Espírito iria ser derramado sobre toda a terra. Mentira! Recebi um áudio de outro pastor dizendo, Deus dizendo assim, a minha igreja não está pronta para se encontrar comigo. Mentira! A igreja de Cristo, ela é intocável. A igreja de Cristo, ela é inabalável. A igreja de Cristo, ela continua com o mesmo poder, a mesma autoridade, a mesma unção. A igreja do arrebatamento, ela está pronta. Ela não vai ficar, ela já está. E se você não faz parte dela, aproveite que Deus está te chamando agora. Coloca a tua vida em ordem enquanto é dia. O que iria acontecer na última hora, segundo a Bíblia, não é avivamento, é apostasia para o mundo receber o iníquo. E o que é que você está vendo, querido? Eu queria ver os crentes em lágrimas, mas eu estou vendo crente fazendo chacota. Eu queria ver crentes em jejum, em lágrimas, dizendo, Deus tem misericórdia de mim. Mas tem crente dizendo, esses crentes que pregam esse Apocalipse são loucos. Sendo que a própria ONU fala de um cenário apocalíptico após a pandemia. Sendo que a própria ciência está divulgando há anos que nós estamos próximos do Apocalipse. Os crentes dessa geração estão amando a mentira e não querem amar a verdade. Está aqui, se eu pegar meu celular e mostrar as mensagens que eu recebo, pastores das suas ovelhas. Desesperado, pastor, eu coloco no grupo da igreja, o pastor manda retirar e não anda falar sobre o Apocalipse. Querido, em nome de Jesus, eu volto a repetir, se Paulo pregou, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo vão ressuscitar primeiro. E Paulo se colocou, verso 17, leia na Bíblia, está na Bíblia, meu irmão. Paulo disse, depois nós. Ele acreditava que poderia ser arrebatado. Se Pedro disse na sua carta em 1 Pedro 4,7, que já está próximo o fim de todas as coisas. Que se João escreveu em 1 João 2,18, filhinho, já é a última hora, é porque eles pregavam a mensagem da verdade. E eu volto a repetir, eles nem sabiam que a mensagem deles estariam como inspirada na Bíblia. Eles, Paulo, Pedro e João, pregou para a igreja da sua geração. Agora imagine nós, vendo um cenário apocalíptico como esse, dizendo, não, Jesus não vai voltar agora.
Você é escarnecedor. Você ama doutrina de demônio. Pastor, que palavra pesada, meu irmão. Eu estou sofrendo retaliação de todo lado mesmo. Eu vou falar o que Deus está mandando. Entenda, meu irmão. Você sabe o que é doutrina de demônio? É tudo que alimenta a carne. Se o teu pastor não te corrige, se o teu pastor passa a mão no teu pecado, sabe o que ele é? Doutrinador de demônios. Se você vive alimentado por revelações, doutrina de demônio. Por quê? Porque a revelação mantém você no pecado. O que liberta o homem é a Bíblia. O que liberta o homem é a palavra. Então, se apostatando, dando ouvido a espírito enganador e a doutrinas de demônios, que o sangue de Jesus nos purifique, que a misericórdia de Deus nos alcance enquanto é dia. É apostasia para o anticristo entrar. Aí eu não sei o que os pastores, vocês querem mais apostasia? Sendo que você mesmo é um apóstata porque não prega a verdade. Em nome de Jesus, povo de Deus. É tempo de se arrepender. É tempo de colocar a boca no pó. É tempo de amar a Cristo acima de tudo. Oh glória! Oh glória ao nome do Senhor! Oh glória ao nome de Jesus! Saia dessa miséria espiritual que você está vivendo. Abandone o pecado enquanto é dia, porque a noite se aproxima do planeta Terra. Oh, aleluia! Eu estou sentindo a graça de Deus querendo levantar crentes, porque a verdade não escandaliza. A verdade não escandaliza e não afasta a crente de Deus, porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pedro, em João 6, estava lá Jesus pregando. Olha o que Jesus estava pregando: a minha carne é comida, meu sangue é bebida, e quem não come a minha carne e não bebe meu sangue não tem vida eterna. Você sabe o que o povo fez? O discurso estava pesado. Sabe o que o povo fez? Foi embora. Começou a ir embora, daí vem Pedro: Senhor, muda a pregação, Senhor, muda o sermão, o povo está abandonando a mensagem, o povo está indo embora. Sabe que Pedro, o que Jesus disse para Pedro? Vai embora também, Pedro. Você não quer ouvir o que eu estou pregando? Vai embora também. Aí Pedro olha para Jesus e disse: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Jesus disse em João 10, que verdade não espanta. Sabe por quê? Olha o que Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Oh, aleluia! Hebreus disse que Deus, Ele açoita quem Ele ama. Ele corrige quem Ele ama. Então a verdade é para te libertar desse domínio do pecado que você está vivendo. A verdade é para te colocar no prumo. E o que eu mais vejo nessa situação de quarentena é Deus passando prumo. Ele está querendo ver se está batendo nível.
Ele está querendo ver se os crentes estão retos. E sabe o que o Espírito Santo está dizendo para mim aqui? Que ele geme. O Espírito geme, sabe por quê? Porque Deus está passando o prumo. E o povo não se arrepende mais do seu pecado. Não querem mais dar lugar ao Espírito de Deus. Oh, aleluia! Oh, glória ao nome de Jesus! Ei, glória! Querida, em nome de Jesus, ame a verdade. Morra pela verdade, se for necessário, morra por ela. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas não abra mão da verdade por esse evangelho de doutrina de demônio e de espírito enganador. João 15:3, Jesus disse: vós já estáis limpos. Pelo que o crente é limpo? Pelo poder da minha palavra. Oh, Espírito de Deus! Aleluia! Oh, glória ao nome de Jesus! Porque você está diante de um Deus que fala. O teu Deus, Ele fala. E não precisa ninguém bater o pé diante de você e falar em língua para Ele falar. Ele está falando contigo pela maior fonte, a melhor fonte, que é o poder da sua palavra. Coloca a tua vida em ordem enquanto é dia. Oh, glória, eu estou sentindo a autoridade do céu aqui, meu irmão. Tinha tanta coisa para mostrar, mas eu quero que você entenda que prioridade aqui é a Bíblia. Se Paulo pregou que seria arrebatado, se Pedro pregou que já está próximo o fim de todas as coisas, se João disse, filhinho, já é uma última hora, eles acreditavam no poder da palavra, morreram acreditando nisso. Quanto mais nós, vendo o tamanho cenário profético diante dos nossos olhos. Querida, em nome de Jesus, em o nome de Jesus, Deus te trouxe para essa live porque Ele quer te restaurar. Deus te trouxe para essa live porque Ele quer te levantar. E eu quero que você agora, meu irmão, eu quero orar pela sua vida. Eu quero mostrar algumas coisas que estão acontecendo. Eu quero orar por você, porque Deus está falando. Oh, glória! Orebacande, oh, Reui. Deus está falando. Deus quer restaurar a comunhão dele contigo. Deus quer te libertar desse domínio do pecado que você está vivendo. Deus quer manifestar a glória dele sobre a tua carne. Ele quer consumir a tua carne. Ele quer te tornar pronto para o toque da trombeta. Deixa eu orar por você antes de continuar, porque Deus tem mistérios aqui agora. Você vai ser impactado pela glória de Deus dentro da sua casa. Você vai ser cheio do Espírito agora. Você vai voltar a falar em línguas estranhas agora. Você vai voltar a amar a Deus acima de todas as coisas agora. Senhor, pelo poder da tua palavra, Senhor, que está liberada. Quebra todo jugo espiritual. Que todo cativeiro, que toda opressão, que toda sujeição gerada pelo pecado seja quebrado agora pela tua unção, porque a tua palavra diz que a unção, ela despedaça o jugo, quebra toda a fortaleza do mal e renova teus filhos agora.
Enche do teu poder agora. Dá visões, revelações e renovo agora. Ó Espírito de Deus, aleluia. Abre a visão do mundo espiritual. Tira da ignorância, da cegueira. Ó Deus, que nós possamos, como igreja da última hora, como já está perto o fim de todas as coisas, como igreja do arrebatamento, tira o véu, tira a cegueira espiritual e revela, Deus, o que está acontecendo a nós e a nossa família. Eu quero profetizar pelo poder da tua palavra agora, que famílias inteiras serão restauradas, que famílias inteiras serão libertas, que o teu Espírito, ó Deus, vai renovar as forças deste homem, desta mulher. Ó Deus, a tua palavra diz que pela tua graça nós somos salvos. A tua palavra diz que a tua força, ela se renova na nossa fraqueza. A tua palavra diz que o Senhor dá força ao cansado e multiplica o teu poder sobre aquele que não tem nenhum vigor. Renova agora que toda fadiga, todo cansaço, ó Deus, em nome de Jesus, caia por terra. Renova o teu povo com poder agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, oh glória. Meu irmão, Deus está falando com vidas aqui. Deus está manifestando a sua glória aqui. Oh aleluia. Querido, em nome de Jesus aí, coloca o primeiro vídeo. O primeiro vídeo.